Hoje o projeto Memória do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região recebe a visita e o depoimento dos irmãos Luciano e Helena Coelho, que são frutos de uma residência, digamos assim, impregnada de cultura jurídica, por serem ambos filhos do doutor Luiz Fernando Coelho, uma das pessoas mais consideradas, uma das lendas do mundo jurídico paranaense, como professor de filosofia do direito. Eu quero saudar o doutor Luciano, doutora Helena, em nome do nosso presidente, Célio Horst Baldraff, agradecer muito a presença de ambos. Obrigado, Hernani. É uma alegria estar aqui, poder falar da nossa memória aí do tribunal. Perfeito. Obrigada pelo convite, é um prazer muito grande realmente estar aqui, porque a Justiça do Trabalho faz parte da nossa vida, né? A minha mãe sempre foi servidora, né, aqui do tribunal, foi assessora, foi professora de Direito do Trabalho, e eu brinco, né, que a gente aprendeu Direito do Trabalho na barriga dela, enquanto ela dava aula a gente estava ouvindo. Então, pra gente é um prazer imenso estar aqui, muito obrigada pelo convite. Antes de falar mamãe, a gente falava aviso prévio. Antes de nascer, já vai falar aviso prévio. Mas como é que foi essa infância de vocês? Uma casa com esse tipo de vocação? Não havia como fugir do mundo jurídico, né? Não, a gente, eu brinco, a gente não morava numa casa, a gente morava numa biblioteca, né? Então, estantes em todos os cômodos porque da casa. de um lado né? tinha o direito do trabalho e do outro lado tinha a filosofia do direito. Então eu lembro que em todos os lugares tinha livros sobre todos os assuntos que você possa imaginar. Até hoje temos a casa lá e tem uma biblioteca lá legal. E essa história do aviso prévio é real. A minha mãe contava que um dia ela ia brigar com a gente e a gente falava, não, mas você não deu aviso prévio, porque a tese de mestrado da minha mãe na USP foi aviso prévio. Você veja, imagina, na época, aviso prévio deu assunto para uma tese. E eu lembro, uma lembrança que eu tenho, era vendo ela no escritório, por exemplo, e escrevendo e grudando folhas com durex, que daí ficava aqueles textos, né? Ela não usava nem máquina de datilografar, ela escrevia à mão, escrevia à mão e ia colando aquilo, porque eu lembro de tiras assim com aquelas... E o nome aviso prévio era muito falado lá em casa, porque era a tese que ela apresentou. Né? E a gente viveu, né, conviveu com esta situação de ser uma biblioteca, né? E não só livros, porque é muito interessante a memória da gente pequeno. Eu lembro, por exemplo, do ministro Fachin sentado lá em casa num jantar, do Dr. João Casilo, o Dr. Luiz Fernando Queiroz, do Dr. René Dotti, indo até lá em casa quando minha mãe recebia, fazia alguns jantares, e a gente convivendo nesse ambiente, né? Então não tinha como a árvore ficar muito longe do pé. Perfeitamente. Doutora Helena. É isso. O meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito professores e agregadores. Né? Então, todas as vezes que tinha eventos, congressos, sempre tinha um jantar lá em casa, né? A casa era uma casa, né, muito agradável, ampla, grande, então eles gostavam muito de receber. Então, a gente desde pequeno, a gente conviveu muito com essas grandes personalidades, né? O Clemerson Cleve. O Jotã, verdade. E, enfim, aqui da Justiça do Trabalho, né? O Tobias de Macedo, a Adriana Nussi, que era uma grande amiga da minha mãe. Sempre lá, né? Em casa, ela estava lá em casa toda semana praticamente. Então a Adriana Nussi é uma grande amiga da minha mãe de Campinas, ainda, né? Então a gente teve muito esse convívio, então a gente se sente realmente em casa na Justiça do Trabalho, porque são pessoas muito queridas. A Maureen Conte, a Maureen, mãe do Paulo Conte, que faleceu, mãe do Paulo Henrique Conte, eram amigas da doutora Flávia Amaral, Flávia Amaral, todas amigas da minha mãe que conviviam, a gente convivia, né?
E claro que a árvore não cai longe do pé, porque assim, a linguagem jurídica, e às vezes hoje eu como professora, eu me ressinto um pouco disso, porque aquela linguagem que a gente ouve desde pequena, ela é muito familiar, né? E a gente está nesse movimento de linguagem simples do judiciário, que ele é absolutamente necessário hoje falar mais simples, atingir o jurisdicionado, mas a gente vem desse vocabulário dentro de casa, então na verdade é um bom exercício, né? Para tentar mudar a linguagem, fazer mais simples. De sair do juridiquês e vir para o português, porque desde pequeno lá em casa sempre foi realmente isso que a gente ouviu. E como é que foi a ida para a faculdade? Onde cada um estudou? Eu lembro que, na verdade, eu queria fazer artes cênicas. Só que artes cênicas não podia fazer segunda chamada, tinha lá qualquer problema que eu, na hora lá, escolhi psicologia. Diriam que o Freud explica. E terminei o curso de psicologia e, no meio do curso de psicologia, eu fui trabalhar com recursos humanos, em empresas de recursos humanos, e comecei a minha veia com questões jurídicas. O tempo todo questões jurídicas. E aí resolvi fazer o curso de Direito, por curiosidade dessas questões jurídicas, né? E quando eu estava no 3º ano da faculdade de Direito, eu fiz Psicologia antes, e quando eu fui fazer estágio, eu estava trabalhando, já trabalhei na empresa, trabalhei na Volvo, trabalhei na Mille, e aí quando eu estava no 3º ano, apareceu o concurso do tribunal para fazer. E eu não tinha ideia, assim, a minha mãe era daqui, a gente nasceu nesse meio, mas eu não tinha uma ideia de que eu faria o concurso para o tribunal e nem exatamente qual era a função da Justiça do Trabalho naquele tempo, né, onde eu estaria entrando. Mas eu acabei aprovado no concurso e aí a partir do 3º ano da faculdade, eu fui trabalhar ali, eu fui dos primeiros ali a ser chamado, entrei na outrora 6ª Junta de Conciliação e Julgamento, em 1994. Perfeitamente, ainda na época dos juízes classistas. Ainda na época dos juízes classistas, tudo, máquina de escrever, processo de papel. E eu fui direto para o direito, né? Então, quando o Luciano formou, e eu brinco, né? Eu acho que eles fizeram direito, ele disse que se interessou pelo RH, mas eu acho que eu era a irmã mais nova, muito mimada. Como eu tinha que fazer vestibular, eles foram junto comigo, tanto o Luciano quanto o Ricardo. Então eles precisavam me levar, né, para o vestibular da PUC, antigamente era 3, 4 dias de vestibular, né? Eles iam me levar e me buscar e aproveitaram para fazer junto. E aí o vestibular da PUC, o Luciano fez junto comigo e passou junto comigo. Ah, é verdade. E o vestibular da Curitiba, o meu irmão Luiz Ricardo fez comigo e também passou. Também. E aí, como todos passaram no vestibular, todos entraram no curso de Direito. Ricardo depois já era jornalista formado, né? Não chegou a se formar em Direito. Mas o Luciano se formou e nós fizemos juntos, na mesma sala. Ah, isso é verdade. Faltou esse detalhe. A gente fez Direito na mesma sala e se formou. Então foi muito gostoso isso, né? Porque a gente ia junto para a faculdade, tinha muito essa troca, né? E quando eu fiz concurso aqui para o tribunal, você estava na Federal, por isso que você não fez, estava na Procuradoria. Antes mesmo de entrar na universidade, eu fiz concurso para servidor da Universidade Federal do Paraná. E eu trabalhava lá na Consultoria e Procuradoria Jurídica, junto com a professora Regina Maria Macedo Neri Ferrari, que na época era a procuradora-geral ali da universidade, né? E tinha muito, porque ainda era na época da alteração do regime seletista para estatutário, então no início da década de 90, e tinham muitas audiências ainda trabalhistas aqui, né? E eu vinha sempre de proposta, proposta da universidade, das audiências aqui. Como servidora federal. Então foi bem interessante vivenciar as juntas de conciliação e julgamento, né? Era uma época bastante diferente do que é hoje. Eu digo assim, a gente tinha muita vida, né? Porque o prédio aqui da Justiça do Trabalho, as juntas compartilhavam o andar, às vezes tinham 2, 3 ou 4 até. As pessoas se esbarravam nas escadas, porque era naquele prédio ali do número 400. Aqui na frente. No número 400, e não era desta forma que é hoje. Quer dizer, hoje você não tem nem as pessoas ali tanto, porque as audiências são a maioria online.
Mas antes do Fórum Novo, o presencial, a gente se esbarrava, tinha fila na escada que a pessoa ia esperando o outro ir para frente para... Tinha aglomeração no cafezinho. Aglomeração no cafezinho, corredores lotados. Com o pão de queijo ali do lado, Isso, né? Descia da audiência e ali tomava, né? Muito interessante. Era uma vida, assim, era lá. uma vida, um movimento, assim, uma coisa... E é interessante porque só o direito do trabalho dava essa possibilidade de convivência tão próxima, não é? Porque isso não havia no Tribunal de Justiça, não havia na Justiça Federal, evidentemente, muito menos causas, né? Mas na Justiça do Trabalho era aquela movimentação danada. De pessoas, são as pessoas, movimentação danada ali, era, nossa senhora, eu lembro que... E a gente atendia, porque a gente tinha horário para atender no balcão, por exemplo, eu atendia balcão. Uhum. Hoje você vai num balcão, você vai ficar ali, o servidor vai ficar esperando quem ali, entendeu? É uma coisa... No interior ainda, sabe que lá em Castro, onde eu sou juiz, não é tão incomum pessoas irem ao balcão para reclamação, para reclamar alguma coisa, para perguntar alguma orientação. Um ou outro. Mas nada se compara àquilo que a gente ficava no balcão com as pessoas ali esticando o braço para pedir a vez, né? É um negócio... A gente pegava, deixava o RG, pegava o processo, descia para tirar cópia, voltava. Né? Me lembro bem disso. Era um negócio assim, bem cheio de... Cheio de vida, né? E aí, a sua transformação em juiz, doutor Luciano, como é que se deu? Olha, eu me formei, eu tinha... Acho que eu já estava no tribunal, me formei, fiz uma formatura e tudo. E eu trabalhava na época naquela CIEX, Secretaria-Geral de Execução, né, que foi criada. Então eram vários juízes trabalhando ali, eu acompanhava o trabalho dos juízes. Mas eu tinha uma ideia de trabalhar num gabinete e não tinha tido oportunidade. Na época não era muito fácil você conseguir, até porque eu não era formado. Depois que eu me formei, eu tive muita dificuldade, bati em várias portas, como diz assim, né? Até que o doutor Ney José de Freitas, um certo dia o meu pai pediu a ele um livro, ou ele pediu um livro ao meu pai, algo assim, ele pediu um livro ao meu pai. O doutor Ney sempre gostou muito de pesquisar, de literatura e tal, né? Pessoa muito culta. Então ele pediu um livro e o meu pai falou, olha, o desembargador pediu um livro para você, e eu fui levar. Pediu um livro para mim, eu fui levar e falei para ele, olha, eu estou formado em psicologia, eu estou formado em direito e eu gostaria de uma oportunidade de um gabinete. E ele imediatamente, não sei como é que ele telefonou, o que ele fez, ele conseguiu para mim um lugar num gabinete de um classista e em seguida, pouco tempo depois, por essas coisas do destino, assim, ele não tinha vaga no gabinete dele e uma pessoa, a Jussara, se aposentou e eu fui trabalhar no gabinete dele. E ali eu comecei a perceber que eu gostava do trato das coisas, né? Porque você pega recurso ordinário, o gabinete é uma escola. O gabinete, veja, eu como juiz em Castro, por exemplo, hoje eu teria talvez uma dificuldade de atuar num processo de portuário, num processo de aeronauta. Por exemplo. O gabinete não, o cara que está no gabinete ele pega tudo, né? Aparece tudo, é uma escola ali. E ali eu comecei a ver que eu gostava e comecei assim, até meio na brincadeira de viajar com os colegas que gostavam, a gente chamava ele, era concurseiro na época, e era bem diferente do que é hoje, né? Porque hoje tem uma prova, tem um concurso só, é muito raro o concurso, né? Não, na época tinha concurso todo mês, então vamos embora, vamos para o Rio de Janeiro, vamos para Santa Catarina, vamos, tem essas histórias de concurseiro. E comecei a fazer concurso e, para minha surpresa na época, comecei a passar de fase. Porque, né, eu não achava que eu tinha, só que eu percebi depois que o nível de atuação no gabinete era tão alto que eu comecei a perceber que eu falei, opa, eu acho que dá, porque eu estou passando, né? E aí essas coisas da vida assim que surgem, eu também estava tentando fazer mestrado e tinha uma ideia de ser professor. Não tinha tanta ideia de ser juiz. Mas essas vicissitudes da vida, um dia abre um concurso no Paraná e eu não estava pensando em fazer. Aí a Célia, minha esposa, falou, mas então você só quer passear? Porque você não vai fazer aqui, você vai para todo canto. E aí eu meio que para legitimar os meus... As suas viagens. Eu fiz a inscrição.
Só que eu estava também fazendo, tentando mestrado. Pois não é que... daí eu fiz uma prova de mestrado na Católica que tinha lá determinada matéria sobre do working, que eu precisei estudar muito para aquilo ali. E não tinha ainda saído a nota. Talvez se tivesse saído a nota da Católica, eu tivesse ficado fazendo mestrado e não tivesse nem ido fazer o concurso. Mas é uma coisa curiosa, porque que a nota não tinha saído, eu não sabia se eu tinha passado. Falei, bom, eu não sei se eu vou passar no mestrado, eu vou fazer a prova. Era a segunda fase já, eu vou fazer a prova no sábado. Pois não me cai a mesma matéria na prova do que tinha caído no mestrado. A mesma... Mamão com açúcar. E o Luciano passou em primeiro lugar no concurso. Daí a partir dali eu fiz, eu passei na segunda fase. A prova de sentença a gente estudou bastante, em grupo, claro, mas como você está no dia a dia também, você tem uma certa tranquilidade para fazer. E depois tinha uma vicissitude também, como eu tinha feito 5 anos de psicologia antes, eu era o mais velho, do meu concurso eu era o mais velho. E aí eu tinha mais títulos. E aí por isso que deu para passar em primeiro lugar. Então foi assim, acabei, né, nisso, foi meio guiado, assim, acho que é uma coisa meio espiritual, falando, não, tem que ser juiz, né? Depois acabei concluindo o mestrado e tal, mas foi uma história assim, né, foi meio por acaso sem ser. E a sua história, doutora Helena? Eu sempre quis ser advogada, sempre quis. Eu tive essa experiência do serviço público que foi muito, muito rica, né? Eu não fiz estágio durante a faculdade, a gente fazia faculdade à noite, trabalhava o dia inteiro na Universidade Federal, mas trabalhar numa procuradoria jurídica de uma universidade federal, naquela época, foi assim um aprendizado muito rico, né? Então a minha primeira chefe, a professora Regina Ferrari, ela é simplesmente uma mulher fantástica, né? Uma mulher pioneira, e eu sempre me espelhei muito nessas mulheres, né? Então a gente tem, isso eu falei muito em casa, né? As advogadas, a professora Tereza, né? Eu sempre me espelhei muito nessas mulheres, eu sempre quis muito ser advogada. Então eu fiquei, durante a faculdade toda, eu fiquei na Universidade Federal. Quando eu estava para me formar, eu pedi exoneração da universidade. Mas aí na sequência eu fui trabalhar no Tribunal de Justiça como assessora. E fiquei trabalhando como assessora por mais 5 anos. Então eu comecei também, né, pedi exoneração e comecei a advogar em 2004. E advogo desde então, né? E em paralelo a isso, a carreira acadêmica, porque, né, como o Luciano disse, ele também pensou em ir para a carreira acadêmica, porque isso lá em casa era muito forte. Então a gente vivenciou muito essa convivência, principalmente do meu pai com os alunos. Então meu pai, ele sempre gostou muito de trazer os alunos em casa. Ele dava as aulas em casa. E aí o pessoal ia lá e a gente escutava as discussões. E muito aluno de fora, né? Então, naquela época, não existiam as universidades no interior. Então, muitos alunos vinham do interior para cá e meu pai sempre acolhia vários deles. E a biblioteca era franqueada para todos, para fazer pesquisa. Então era muito comum que a gente tivesse num almoço em casa 10 pessoas, isso normalmente. Então além da família, além dos amigos nossos que iam muito, os alunos do meu pai iam bastante almoçar lá em casa. Então a gente sempre teve essa convivência. Então para mim, quando eu tive a oportunidade de dar aula, e na primeira vez foi muito por acaso, porque um colega assessor, ele passou no concurso de juiz, e a vaga dele ia para o interior, e a vaga dele na universidade precisava de um substituto, e né, eu fui substituir o Dr. Marcos Frazou. E ele foi para Cantagalo, inclusive, né? Então ele foi para Cantagalo e eu assumi a vaga dele na FATEC, né, na universidade, num curso de contábeis, administração, não era direito. E na sequência eu entrei no mestrado da PUC, na primeira turma do mestrado, junto inclusive com o Dr. Ney Freitas, né, também dessa primeira turma. E apareceu a oportunidade de dar aula na PUC, e eu estou na PUC há 25 anos. E realmente é algo que parece que está no DNA. É muito bom, é muito gratificante, a gente está sempre se remoçando, né? Fala assim, a gente é cada ano mais velho, mas os alunos estão sempre ali com 19 anos. É uma coisa que é inata mesmo. E a gente precisa, né? Eu dou aula na EMATRA, né? É inato, a gente pisou, subiu na sala dela, meu irmão também agora ele fez mestrado
Em Idade Média, né? Em história medieval. Em história medieval, em Coimbra. Não tem jeito. Né? A gente era isso, era mestrado e tinha que algum pé na academia, alguma coisa, porque a gente nasceu nisso e lá em casa era muito forte esse negócio de academia, os dois dando aula. Os dois, o pai e a mãe dando aula, até hoje eu me pergunto assim, mas como é que eu tenho tanta facilidade de subir? Porque é aquilo que você estava falando no começo, tem gente que nem para dar entrevista não consegue. Isso. E tem gente que trava um pouco. E eu não, eu simplesmente subo numa sala de aula e eu começo a falar, e para mim aquilo é normal, entendeu? Mas isso é porque a coisa é inata, né? É verdade. Mas a experiência também nos permite assumir uma persona perante a câmera. Né? Eu sempre digo isso para jornalistas que trabalham comigo. Olha, você, com a experiência, a câmera ligou, você assume um papel. Né? Assim é a mesma coisa na sala de aula. Isso. Né? Eu dei aula na PUC, dei aula no Unicuritiba. Para mim é fácil. O professor, quando entra na sala, né, coloca na mesa sua papelada, né, como era muito comum, hoje em dia nem sei mais porque eu não sou mais professor, assume um papel. Né, e esse papel você desempenha. Quanto mais tempo passa, melhor você desempenha esse papel. Né? Então é muito interessante isso. E doutor Luciano, o senhor foi designado para judicar em que locais do Paraná? Eu comecei, a minha primeira designação foi para São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, ali com o Dr. Braulio, na época, Dr. Braulio Gabriel Guzmão. Mas logo teve uma questão, eu acho que... Em que ano isso? Isso eu passei em 2004, foi em 2004. E logo teve uma questão que acho que tinha uma juíza em Araucária que precisou trocar, tinha uma questão de conveniência ali, e o corregedor, o Dr. Nassis, me pediu para trocar e eu fui para Araucária. Fiquei 6 meses lá também com a doutora Sandra Sade, e em seguida a minha primeira designação fixa, que a gente chama, né, quando você está ali, agora você não vai mais mudar. Circular. Porque na época era mais rápido isso, hoje em dia o juiz circula, a carreira está meio lenta, o pessoal circula mais, né? Eu acabei me fixando, como falam, em Paranaguá. Eu tive a primeira designação em Paranaguá, que tinha desafios, porque essa matéria de portuária é uma matéria específica, guarda as suas especificidades. Paranaguá também é uma cidade que tem bastante especificidades, é bem interessante, né? Tem uma certa litigiosidade também ali. Enfim, eu trabalhei 2 anos, salvo engano, 1 ano e meio, 2 anos em Paranaguá. Foi a minha primeira designação para depois voltar para Araucária. Perfeito. Me lembro da sua época em Araucária ainda na década passada. Foi, né? Foi. Passa o tempo, né? Foi Araucária, foi na época do... Você veja, Araucária foi na época do PAC. Aquele primeiro PAC da Dilma, lá, o primeiro PAC. 2011, 2012. A gente tinha ali na obra da Petrobras 22 mil pessoas trabalhando. Então era uma vara muito concorrida. Muito cheio de questões e questões das pessoas que vinham de fora e daí ficavam nas pousadas. Eu lembro na época uma discussão, tinha lá uma briga na pousada, a empresa queria discutir se aquilo era justa causa ou não, entendeu? Tinham situações assim muito inusitadas, assim, nossa, tem muitas histórias. Eu trabalhei 5 ou 6 anos ali em Araucária e era muito concorrida, né? Tinha muito serviço. E de lá voltou para Curitiba, depois foi para Curitiba. Aí houve uma época sua na escola judicial. Isso, eu vim para Curitiba, fiquei 6 anos em Curitiba, porque eu fiz uma opção. Você falou que eu passei em primeiro lugar no concurso, mas se você for ver juízes que passaram depois de mim no concurso, hoje estariam na frente, vamos dizer assim, em tese, porque eu fiz uma opção familiar de não me transferir para o interior, de não me titularizar enquanto os meus filhos não fossem maiores, enquanto não tivesse, né? Eu preferia, porque eu ia buscar na escola, eu tinha mais contato, essa coisa toda. Com isso eu atrasei, entre aspas, no final das contas não fez muita diferença.
mas mudou o rumo da carreira. E aí fiquei em Curitiba 6 anos, Curitiba numa época pesada também, numa época difícil, dei decisões aqui também difíceis, complexas, como por exemplo, me lembro uma decisão que teve uma repercussão, foi da dupla função do atendimento do cobrador e do motorista, da definição ou não do cobrador e do motorista, que gerou lá os cartões. Então uma série de decisões que caíram comigo ali, que deram bastante polêmica, assim, bastante trabalho para fazer. E aí me titularizei. Aí quando eu vi que os meus filhos já estavam mais tranquilos, que já tinham crescido, eu me titularizei e fui lá para Cornélio Procópio. E quando eu estava em Cornélio Procópio é que eu recebi o convite para... Eu já participava da escola judicial e recebi um convite do Dr. Aramis para... Eu já era o vice dele durante 2 períodos, nós fomos, trabalhamos na escola. Eu trabalhei durante 4 anos na escola como vice-coordenador. Fui vice-coordenador da doutora Morgana Richa, que hoje é ministra. Fui vice-coordenador do Fernando Hoffmann. E aí chegou a nossa vez, né? Assim, aí, enfim, quando o doutor Aramis assumiu a direção, eu assumi a coordenação da escola judicial com ele. Foram esses últimos 2 anos aí, nos anos 2000, só para não errar aqui, 2022, 2023, né? Depois da pandemia. 2022, 2023, depois da pandemia. E aí foi designado para Castro. Aí nesse meio tempo, eu também me transferi para Castro. Perfeitamente. Onde se encontra muito bem, né? Não, tô tranquilo, tá ótimo, né? Muito Castro, eu gosto muito. Residência, é ótima. Residência na cidade. Tem uma casa lá, fria casa, tudo, mas é boa. Vai dar cidade fria, mas dá-lhe ligar aquecedor e coberta. E pinhão. E pinhão. O que mais tem na estrada é pinhão e queijo. Doutora Helena, a partir do momento que a senhora começou a advogar, a sua opção foi pelo direito civil. Direito civil empresarial, sim. Direito civil empresarial, perfeitamente. E eu sempre gostei muito de desafios, eu sempre gostei muito de litígios complexos. Né? E esses litígios é que me levaram também para trabalhar com mediação e arbitragem. Então, a minha especialização hoje, eu falo que eu sou especialista em resolução de conflitos. Né? A parte acadêmica foi do processo civil e hoje a gente ampliou. Então, a gente não pode só resolver conflito por meio do processo, tem que resolver conflitos por meios extrajudiciais e não adversariais, né? Então eu me especializei muito nessa parte de resolução de conflitos. Empresas familiares, o Paraná é um estado que as maiores empresas são ainda empresas familiares, então existe ainda muito campo para a existência de conflito e um campo muito fértil para a resolução eficiente e pacífica de conflitos, né? Então eu me especializei em trabalhar com esses empresários, empresas. Eu falo assim, eu não advogo para a empresa em si, eu advogo mais para o empresário. Então buscando justamente auxílio na sucessão, no preparo da sucessão empresarial, e aí entra também a questão, um pouco uma vertente de direito de família. Então a gente trabalha também na questão do direito de família, mais focado no divórcio, né? Tanto do casal empresário e o impacto que isso tem na empresa, justamente para a preservação da empresa, e na questão da sucessão, né? Então, tanto na sucessão civil, né? Em razão do falecimento dos sócios e da entrada dos herdeiros na empresa, como do preparo dessas empresas para a sucessão. Então, a gente trabalha muito nesse campo. Perfeito. Eu gosto bastante. E a senhora fez mestrado também? Eu fiz mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado. Em Curitiba, não? Eu fiz o mestrado em Curitiba, né, na PUC do Paraná. E naquela época a PUC ainda não tinha turma de doutorado. Então eu fui fazer o doutorado em São Paulo. Também foi mais ou menos por aí, né? Vamos ver como que acontece, né? Eu fiz a inscrição, falei, muito difícil de passar, porque naquela época existiam poucos programas de doutorado, né? Então já eram poucos mestrados. Eu fui da primeira turma do mestrado da PUC. E os doutorados eram menos oportunidades ainda, né, que tinham. E
E aí eu fui para ver como é que era. E no final das contas passei. Passei e fiquei, foi uma experiência incrível, né? Tive aula com Nelson Neri, com vários, né, professores extremamente... os professores dos professores, né? Isso mesmo. Então, foi muito bom, foi uma época muito, muito rica, de muito aprendizado, né, em São Paulo. Eu escapei do doutorado. Pois é. Mas, doutor Luciano, o senhor tem outras habilidades. Além da psicologia, além do direito, também tem experiência como ator. Fiz teatro. Por isso que eu falei, se eu fosse fazer um doutorado, eu faria em arte cênica, Pois é. em música, né? Em música acho que eu não passaria, porque o talento não dá para isso. Não, isso são hobbies. Eu estudei durante muitos anos viola caipira, com o professor Cláudio Avanço, que é um grande maestro aqui de Curitiba, e ele fez a mágica de me desenvolver alguma coisa, de conseguir que eu me desenvolvesse na viola, porque eu não tenho talento absolutamente nenhum, mas com um bom professor alguma coisa sempre sai. Participei de algumas audições, assim a gente faz, eventos, né? Aí um toca uma coisa, o outro vai lá e toca outra coisa. Fizemos na semana institucional, na qual eu fui coordenador aqui da Escola Judicial, eu trouxe a orquestra de viola para fazer uma apresentação e para divulgar, porque eu acho que tem a Orquestra Viola e Cantoria tem que fazer divulgação, porque é muito talento, eles têm muito, esses maestros e professores têm muito talento e muitas vezes não tem espaço para todo mundo. Né? E também fiz teatro lá com o João Luciani, no Lala Schneider, fiz um ano de teatro, gostaria de ter feito mais, não deu, porque era final de semana e eu acabei, esse período agora eu preferi o final de semana reservar para outras coisas, mas consegui fazer um ano de teatro, fiz 2 peças teatrais. Muito legais, por fiz sinal. Fiz o Rock Santeiro, com direção, tudo, e percebi também, por isso que eu digo, eu resolvi deixar um pouquinho, porque é difícil fazer, é difícil ser dirigido, tive a experiência de ser dirigido, de decorar texto, de fazer marcação, as pessoas, o leigo pode achar, não, o cara vai lá e faz qualquer coisa, não, é tudo marcado, é tudo organizado, tem muito estudo envolvendo, né? Porque eu sempre gostei, né? Eu sempre gostei disso, e também não está fora, porque o meu pai é maestro, é músico, e o meu pai fez, por exemplo, a música de uma peça chamada Megera Domada aqui no Paraná. Está no livro do Teatro Guaíra, cujo diretor é o Cláudio Correia Castro, com a Anicete Bruno e o esposo dela, o Paulo Goulart. Quando eles foram trazidos a Curitiba no primeiro governo Ney Braga, então, no início dos anos 60. O meu pai tem em casa, nós temos uma carta da Anicete Bruno recomendando meu pai a um amigo na Europa. Interessante. O cartaz dessa peça, da Megera Domada, era do Milor Fernandes. Portanto, é muito talento reunido, né? Ney Braga teve essa grande capacidade de trazer para cá. Na época você tinha a Ari Fontoura, você tinha uma série de outras pessoas aqui que... E o João Luciani também estava nessa época, lá na Schneider, todo mundo. E aí por isso que quando eu fui optar por fazer um curso de teatro, eu optei, até porque era no final de semana, que era quando eu podia, eu optei por fazer o curso lá no Lala Schneider. Não me profissionalizei ainda, mas a gente chega lá, vamos devagar. Muito interessante. Mas não é só isso, né? Também é uma carreira literária aí, dando uns primeiros passos. Você está chamando de carreira literária, né? O presidente, como é que é o acadêmico da ABL chamando de carreira literária? Não sei se é o caso de eu dizer que é muito elogio. Mas assim, diga. Não, Luciano, assim, eu lembro muito bem uma cena agora da faculdade, né? Porque o Luciano faz muito haikai. Haikai. E na faculdade, assim,
eu lembro muito que a gente tinha aula de direito de família, aí você vinha com o Haikai, que falava da separação, com sensual. Eu lembro muito, ele ficava escrevendo, se a gente sentava lado a lado, ele lia a aula da frente, eu pensava ele fazia separação consensual. Porque uma é consensual, a outra é sem sensual, porque a consensual, né, ela fica sensual, a outra não fica. Então eu fiz esse Haikai mesmo. Mas eu tenho 2 ou 3 livrinhos. Eu tenho um livro de poesia, chama Escritos Crônicos, tenho um livro de contos, chama O Lobisomem do Boqueirão. Tenho alguns livros escritos que eu arrisco um pouquinho na literatura também. Mas como a mesma coisa do Cláudio, eu me esforço, fiz as coisas, gosto de fazer, mas não tenho o talento mesmo, é um hobby. Talento mesmo eu acho que é... Aí que tá, eu não sei se é, como é que se fala, que é o meu talento ou a minha audição, e Deus diz, né, não julgais e não serás julgado, né, só que a minha profissão é essa, é julgar. Então é isso que deu, é isso que eu faço, é isso que me parece que eu tenho esse pendor para o julgamento, né, ou para a conciliação que seja, mas para ser juiz. Desculpa interromper, mas eu acho assim, que o fato do Luciano ter feito psicologia antes do direito deu para ele um repertório muito importante para ser juiz. Né? Eu vejo ele como um magistrado diferenciado justamente por conta dessa formação prévia na psicologia. E os seus hobbies, doutora Helena? Eu tenho vários, mas eu gosto muito de cozinhar, né? Isso eu herdei a minha avó, né? Minha avó Amélia, a mãe do meu pai, ela cozinhava muito, uma cozinheira de mão cheia, e eu gosto da cozinha, né? Eu sou formada também como chefe de cozinha, sommelier pelo Centro Europeu. Eu gosto de diploma, né? Eu vou atrás sempre da formação. Para mim, se tem curso, eu preciso do diploma. Então eu tive a oportunidade de conseguir tempo, que eu acho que isso é o nosso bem mais precioso, né? Eu consegui tempo de ter essa formação. E eu hoje pratico esse hobby cozinhando para projetos sociais. Então eu cozinho nesses projetos que tem essas cozinhas solidárias, tem o projeto Mesa Solidária, e hoje eu participo de um projeto que é patrocinado pelo Casilo, né? Que quando a Patrícia Casilo faleceu, ela foi homenageada com o nome de uma dessas cozinhas solidárias como Escola de Segurança Alimentar Patrícia Casilo. Fica ao lado da rodoviária. Exato. E ali, todo segundo sábado do mês, inclusive amanhã a gente vai ter esse evento, todo segundo sábado do mês, a gente vai lá para cozinhar. Normalmente a gente alimenta em média 300 pessoas em situação... A gente fala assim, pessoas em situação de rua, mas não são só pessoas em situação de rua que estão lá. Né? Tem muitas pessoas que vêm para Curitiba às vezes para procurar emprego, vêm só com o dinheiro da passagem, não tem dinheiro, não tem onde comer e vão comer lá. E a comida é muito boa, né? Então o Casilo e a Regina patrocinam, né? Eles compram todos os insumos e eu cozinho, juntamente com uma turma de voluntários, a Ângela, que é a filha deles, que é a chefe, né, da equipe. Ela faz toda a organização, ela organiza todos os voluntários. Então, a gente vai lá no sábado, a gente prepara e alimenta. Então, a cozinha, para mim, é um grande hobby. Eu relaxo cozinhando, eu gosto de fazer as grandes elaborações de pratos, né? Então, porque é uma forma da gente se concentrar. Eu acho que o trabalho jurídico é um trabalho intelectual. Então, a gente fica... E a gente tem a cabeça muito agitada, né? Então é aquela coisa de você não descansar o tempo inteiro. E a cozinha você tem que concentrar. A sala de aula também. Eu falo que são as duas atividades que me relaxam. Porque na sala de aula você tem que desligar o celular, né? Esquece todos os seus problemas, você entra lá dentro inteiro. Então é o exercício do mindfulness. Você tem que concentrar. E a cozinha também. Então o meu hobby é a culinária. Eu gosto muito. Doutor Luciano, e o futuro, doutor Luciano? Aposentar daqui a um tempo. Como é que o senhor vê a Justiça do Trabalho nos próximos anos? Olha, a gente tem que estabelecer duas questões aqui, né? Eu brinquei que aposentar, ainda falta bastante tempo para eu aposentar, mas eu acho que é uma questão para todo mundo, né? A questão da aposentadoria, até porque hoje em dia não está muito fácil para aposentar. Mas nós temos a inteligência artificial.
que a gente não sabe o que vai ser, porque eu fiz alguns cursos de inteligência artificial, inclusive um curso com o Dr. Fernando Hoffman, que ele dá um curso que é muito interessante, e eu fiquei assim muito impressionado com o que é possível fazer hoje com isso. Só que esta história começou há 6 meses a 1 ano. Então, se hoje a pessoa já consegue pegar um texto, tornar o texto mais persuasivo, pedir para analisar, o que será daqui a 3 ou 4 anos? Será que vai existir uma situação em que a pessoa possa, sei lá, no escritório do advogado já ter a decisão pronta, do tipo, olha, vai ser isso aqui porque a inteligência artificial acerta em 99% dos casos, e daí você entra ou você não entra? Quer dizer, então eu acho que a gente não tem uma noção, porque você imagine, a gente está conversando na época da máquina de escrever, e você começar a me perguntar do Google. Não vai imaginar, hoje você chega em qualquer médico que você chegar hoje, você pergunta, ele pega o medicamento, ele digita ali alguma coisa, não tem mais aquele exame, aquelas coisas ali, né? Ele vai pedir uma coisa mais tecnológica até que a gente chegue naquilo que em Jornada nas Estrelas tinha lá o Dr. McCoy fazendo aquele, né? Aquele negócio. Então, eu não sei realmente o futuro do meu trabalho, como eu vou trabalhar. E a Justiça do Trabalho está enfrentando também uma fase complexa, né? Porque sempre teve ataques, sempre teve polêmicas envolvendo a Justiça do Trabalho, porque tem muita ação, porque tem muita ação, tem pouca ação, porque tem pouca ação. E agora nós temos algumas decisões do Supremo que, em tese, colocam em xeque algumas das nossas convicções, né? Então, eu tenho que aguardar essas decisões do Supremo, o que vai ser... o que vai ser para frente, o que vai ser o futuro da Justiça do Trabalho, se você tiver uma decisão, por exemplo, que impacte muito o número de ações, ou que impacte a lei trabalhista, como a questão da pejotização, que entre em xeque com a lei trabalhista, e aí você tem hoje a uberização, o pessoal trabalha com iFood e tal. Se todas as pessoas ficarem à margem de uma Justiça do Trabalho, se a gente ficar sendo só a justiça da CLT e da carteira de trabalho, talvez a gente realmente possa perder relevância. Mas tem que ver o que vai acontecer, né? Nós estamos no momento, é o momento de debate dessa questão, né? Doutora Helena, e o seu futuro passa pelo Tribunal de Justiça? É o que eu estou almejando, né? Eu acho vai ser o futuro a Deus pertence, né? Eu tenho essa pretensão, né? Hoje a gente tem uma vaga aberta para uma Câmara de Violência Doméstica, que é uma Câmara pioneira, primeira do Brasil nessa temática, é uma temática extremamente relevante. Não, assim, a Câmara é necessária. Infelizmente ela é necessária pelo número de casos, né, que chegam. Mas uma reflexão que eu faço muito é que chegam esses casos porque os canais de denúncia também aumentaram, né? Então, quando aumenta o canal de denúncia, chega mais no Poder Judiciário, né? Então, é uma temática que é muito cara, né? Acho que é uma Câmara emblemática e eu, sim, estou participando agora desse processo de seleção do Constitucional, que ainda vai passar pela OAB, tem que passar pela lista sextupla, né? Daí depois da formação da lista sextupla, tríplice no tribunal e, quiçá, o cargo lá de desembargador. Mas eu tenho essa pretensão porque eu acho que, principalmente a gente pensando, né, no futuro, na questão da inteligência artificial, que é uma realidade irreversível, a gente vai ter que trabalhar com isso. Eu penso que a atuação do magistrado, a atuação também do profissional do direito, do advogado, vai passar justamente por essa humanização. Vai passar justamente por essa questão do olhar pessoal, da questão da empatia. A gente vai ter que resgatar a nossa humanidade para conviver com a inteligência artificial e preservar direitos humanos e todos esses direitos que nos são muito caros, né? Então eu acho que a gente vai passar por uma transformação muito grande e eu gostaria muito de estar participando disso dentro do tribunal. Vamos ver o que né, o futuro a Deus pertence, o que Deus nos guarda, né? Perfeitamente. Nós estamos chegando já ao fim da nossa entrevista, mas eu gostaria de perguntar a ambos, ou solicitar a ambos,
que desse uma mensagem para essas novas gerações que estão estudando direito e, no seu caso, como professor da EMATRA, né, que é a escola da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, e a doutora Helena como professora da PUC. O que pode se dizer para quem quer estudar direito hoje? Eu continuo dizendo o que eu dizia há 20 anos atrás, quando eu também dava aula. Aprendam os fundamentos, né? Leiam os clássicos, não se empolguem com a história da inteligência artificial. É claro que você vai ter que saber inteligência artificial. Dizem que o analfabeto do futuro é aquele que não sabe inteligência artificial. Não sei se vai ser isso aí. Mas o analfabeto do direito é aquele que não conhece os fundamentos. É aquele que não conhece os clássicos, é aquele que não leu, leitura mesmo, né? Não é uma coisa assim fácil, não é o chat, é a leitura dos livros clássicos, é aprender pelos grandes professores, né? Pelos professores que nós tivemos também no direito do trabalho, por exemplo, Américo Plá Rodrigues, Wagner Giglio, quer dizer, você estudar não só a matéria jurídica, mas estudar história, o estudo da história é muito importante, né? E aliás no Brasil hoje a gente está precisando de muito, né? De estudar história, né? Aprender a história, lembrar de coisas da história. Então a mensagem que eu deixo é essa: procure os clássicos, vá à biblioteca, né? E se debruce que você vai se tornar um melhor profissional. Doutora Helena. Eu acho que essa questão da inteligência artificial, eu falo muito para os meus alunos que eles que produzam a inteligência e não consumam a inteligência. Eu acho que os profissionais do futuro, a gente tem que se preocupar muito com manter essa produção intelectual pujante e eles não serem meros consumidores disso, né? Então esse é um ponto que me preocupa. Mas eu diria para que eles não percam a paixão. Eu acho que o profissional do direito ele tem que estar sempre apaixonado pela causa, apaixonado pelo direito, apaixonado pela justiça, né? Tem que ser um sonhador, né? Então aquele ideal de justiça, isso tem que permear o profissional do direito em toda a sua caminhada, em qualquer das profissões que ele abrace, né? Seja na advocacia, seja na magistratura. Eu acho que esse ideal de atuação ética, de buscar sempre a justiça e nunca perder a humanidade, nunca perder a parte de vista, né? A gente começa a trabalhar numa situação que temos 85 milhões de processos tramitando, inteligência artificial, robôs, né, julgando, e o processo ele acaba sendo um número, uma quantidade. E a gente tem que sempre lembrar que em cada um daqueles processos tem uma pessoa que está dedicando toda a sua vida, que depende daquela decisão para continuar a vida, para comer, para ter a sua casa, né? Então eu acho que você não perder essa humanidade, isso é extremamente relevante e importante, é o que eu tento passar para os meus alunos, não perder a paixão e não esquecer que o jurisdicionado é o que realmente importa em toda a nossa atuação profissional. Muito bem, quero agradecer a ambos, foi uma honra tê-los aqui. Nós que agradecemos. O microfone de vocês para as suas despedidas. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Eu fico bem feliz, né, no mesmo andar aí da Escola Judicial, onde eu trabalhei 2 anos, e todo esse prédio aqui, quer dizer, todo esse prédio que era o prédio antigo do tribunal, né, o tribunal funcionava aqui. O plenário funcionava aqui em frente, né? É muito importante estar aqui contando a experiência, e essa memória é importante também para as futuras gerações. Eu quero agradecer também o convite, né? É um prazer imenso estar aqui, te parabenizar por esse trabalho, porque o que a gente falou, que a gente tem que estar sempre resgatando a memória. Esse trabalho é o resgate da memória e a preservação da memória. Então, é um trabalho relevante, importante, e muito obrigado, e é uma honra, né, Luciano, estar aqui e fazer parte dessa história. Obrigada. Obrigado.